Senhoras e senhores, acomodem-se em seus assentos, pois o recital está prestes a começar. Esse tema não tem como a gente não falar muito, entendeu? Até para poder se explicar. É bom, porque... Quintela, é um tema realmente que não dá pra gente chegar aqui, falar 2 minutos e passar a bola. É realmente uma coisa que tem que desenvolver. E era justamente isso que eu queria que você fizesse, cara. Perfeito. Então, assim, por que eu defendo a SAF com o controle do torcedor? Porque, Quintela, para ser assim, continua a associação. Não, eu acho que assim é melhor que a associação, virando uma SAF com controle do torcedor. Por quê? Porque a SAF, ela separa o CNPJ dos esportes amadores. E o meu sonho era esse. Era que o futebol tivesse seu próprio recurso. Então eu acho ótimo. 2, por que eu defendo isso daí também? Porque quando você separa, vira uma SAF, você pode negociar a dívida. O Fluminense já está no RCE, mas fica o tempo inteiro na luta que se pode manter, se não pode manter. Ele vai simplesmente oficializar isso. É importante. Então eu acho muito importante ter essa separação. Eu defenderia ela. Agora, se pudesse reformular a associação, seria ótimo, porque eu não acredito por meio da política, porque a política do Fluminense é podre. Então eu não acredito. Então, assim, só para fechar por última coisa que eu queria falar, que eu estou tentando lembrar aqui, que a galera fala muito sobre essa coisa de não ter controle, o torcedor tem controle, só que votou errado, votou mal, botou um dirigente que não liga para ele, aí o cara cumpriu o mandato dele, tu tira o cara. Mas não é isso. Por exemplo, o Mário, que muita gente fica falando que eu concordo que ele não é um cara democrático, não é transparente, vai reeleger agora o representante dele. Isso, ele está reelegendo, gente, é democracia, vocês estão votando. A galera que diz que não gosta está votando no cara. Entendeu? Então, assim, não adianta reclamar e votar no cara, mas vai votar no cara, beleza. E eu entendo também, porque quando você olha a proposição do Fluminense, a gente vai falar disso já, é surreal. O que a gente vê, o cenário é surreal. Então, é isso, cara. Eu não gostaria, principalmente nesse momento, que o Fluminense perdesse o controle operacional. Então, o meu problema é esse, é vender mais do que 51%. É só esse o meu problema. De resto, estamos juntos, sou favorável, sem problema nenhum. Deixa eu aproveitar e vou para prestigiar o Superchat, né? Eu vou começar pelo Superchat. Vamos lá, vou começar pelo do Rafinha e depois vou chegar na questão do que o Quintela colocou aqui, né? Para começar, parece que eu e Quintela que a gente pensasse completamente diferente. Não. Eu acho que quando a gente conversa, eu e o Quintela já conversamos muito sobre esse tema. Talvez a pessoa que eu mais conversei nesse tema na mídia foi do Fluminense foi o Quintela. Eu acredito que até ao contrário dele também comigo. A gente concorda em quase que 90% das coisas. Mas existe uma diferença ali, né, no final de aço, o que é absolutamente normal. E o Laranja vê como que eu faço aqui. Eu não faço propaganda do que eu penso. Eu tento colocar aqui, eu acho muito em cima de uma matriz SWOT. Pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. Eu tento fazer você pensar pela sua cabeça, pela sua ótica, pela sua lógica de vida, sabe? Eu não gosto de ser um influenciador num ponto tão forte do Fluminense como esse, de mudar a raiz do Fluminense. Todo mundo traz as suas experiências. O problema é você ter informação. Você tem que ter informação para conseguir fazer uma escolha dentro das suas experiências, dentro do que você espera para o Fluminense. Então, para introduzir, o nosso amigo Rafinha aqui fala para explicar sobre o Bahia City. Vamos lá. Eu vou primeiro, até para chegar na gente, eu vou fazer a grande diferença do Bahia City para a nossa proposta, para a gente entender as duas propostas. Eu vou chegar lá no que o Quintela falou da SAF, onde o clube é o majoritário. Né? O Bahia City é uma proposta de um conglomerado, né, que é o Grupo City. Esse conglomerado tem um fundo que é o segundo maior fundo de investimentos do mundo, só perde para o The Rocks, que é o fundo Mubadala. É difícil falar, às vezes eu falo errado, às vezes eu falo Mubadala. Mubadala, que você gosta de árabe, é foda. Né? É um fundo gigantesco que concentra as operações dele, petróleo, gás, refinaria, construção civil, esses semicondutores, eles estão nessas paradas de semicondutores. É um fundo muito gigante que mexe com muitas coisas que podem ser controversas na exploração dele. Eu estou indo longe do futebol, mas eu vou chegar no futebol, tá? Fiquem tranquilos que eu vou chegar no futebol. O fundo Mubadala achou um jeito de fazer uma coisa chamada soft power. O que é isso? Eu tenho que melhorar a imagem do meu fundo no mundo. Como que eu tenho que melhorar a imagem do meu fundo? Como que eu faço isso? Os árabes fazem isso à torta ou à direita
né? Eles vão e compram coisas que o mundo é apaixonado. Então, assim, tem hoje franquia de NBA, né? Tem hoje times de futebol, né? Tem entretenimento em geral, né? Porque o entretenimento deixa a imagem positiva. Então, o Fundo Mumbala, que é o dono do Grupo City, ele tem as operações, só para você terem uma ideia, eu pesquisei da última vez, deu 0,23% do Fundo Mumbala está direcionado para todo o Grupo City. Você vê como o negócio é gigante. E isso, grupo, cara? É 0,23. É nada. Eles podem chegar em linha de investimento. Eu estou pesquisando mais sobre esse formato, porque é o formato que eu mais gosto, tá? Porque eu vou explicar depois por quê. Eles podem chegar ao máximo em todas as linhas de entretenimento dele, inclusive eles estão entrando em cinema, em produção de conteúdo, a 3% do fundo. É muita grana, gente. O máximo que eles podem chegar a 3% do fundo lá, no direcionamento do fundo. Essa informação eu tive recentemente, pesquisando muito esse tipo de formato. Eles não têm lucro. Aí vocês vão ficar bolados. O Grupo City nunca apresentou um resultado de lucro no futebol. O City já apresentou pequenos resultados, mas o grupo inteiro nunca apresentou lucro. O City é uma operação que, desde que começou até o fim, deficitária. O interesse deles não é o lucro no futebol. Eles não estão botando dinheiro no futebol para tirar lucro, que é completamente diferente do que nós estamos fazendo, que é um fundo de private equity, que é um fundo de investidores. O que o City quer? Melhorar a imagem dele. Por que foi o Bahia? Porra, por que foi o Bahia? Muita gente sabe disso, né? O City tinha um excelente relacionamento com o Fluminense quando vendeu o Kaique, né? E o... Qual é o nome do outro volante, que era até estrangeiro? O menino lá? Metinho. O Metinho. Estreitaram as relações. O Fluminense tinha um contrato com o City de cooperação em base, né, de gestão de cooperação, deles aprenderem a nossa metodologia, a gente aprender a metodologia deles. Teve profissionais do Fluminense que foram estudar no Grupo City, e o City chegou a ter conversas iniciais com o Fluminense. Mas a questão, eles não escolheram o melhor time de futebol, o time que possa dar mais lucro, o time que está numa grande capital. Não. Eles escolheram o time onde eles têm as operações aqui no Brasil. Eles compraram aqui na Bahia uma refinaria chamada Landulfo Alves, que é uma das maiores refinarias do mundo. Foi comprada um preço, aliás, aí é questão política, não vou entrar nesse, mas um preço bem abaixo do que o valor dela de mercado. Só para você ter uma ideia, ela foi comprada do lucro que ela dá há 3 anos de operação. Os caras compraram do lucro que a refinaria dá em 3 anos de operação. Coisas do Brasil, né? Ela foi comprada com esse valor, eles compraram. Além disso, eles são donos do polo petroquímico aqui da Bahia de 70%, ou não sei o número ao certo. Então, assim, eles têm operações gigantes aqui na Bahia. Aí tá o lucro, né, Sérgio? Aí tá o lucro. E comprar um time na Bahia amanhã dá uma Isso é o famoso soft power que o Sérgio tá falando. Esse é o soft power. Amanhã dá uma merda aqui na refinaria, amanhã vazam a porra, amanhã uma praia aqui do sul da Bahia, linda, maravilhosa, que todo mundo vai dar uma merda, eles já limparam, eles já têm a imagem deles mais boazinha, porque eles apoiam o clube da cidade, o maior clube aqui de Salvador, né? E tem um plano de expansão, tá? Porque, para quem não sabe, saiu de Salvador, o Bahia já é o segundo clube, ele perde para o Flamengo. E algumas cidades aqui ele é o 3º e 4º, né? Se você pegar para o sul da Bahia, que vai entrar os times de Minas, vai entrar os times do Rio de Janeiro, né? Então, assim, eles têm um plano de expandir para o Nordeste todo, porque tem a operação para expandir, por isso que eles levam muito a sério a ganhar as competições locais. Então, assim, soft power não quer lucro, nem toda a SAF quer lucro. Soft power quer blindar a imagem das corporações que estão por trás. Esse modelo, eu juro para vocês, chat, é que eu prefiro, tá? Porque esses caras têm dinheiro eterno, esses caras têm máquina de imprimir dinheiro, né? Imprime dinheiro que a torto direita. Então, assim, é o modelo que mais dá certo no mundo. Paris Saint-Germain é esse modelo. City é esse modelo. Os maiores SAFs do mundo são SAFs de soft power. São as SAFs que mais dão certo no mundo. Saindo do soft power, nós temos o que nós fizemos, né? Temos várias outras, que é o fundo de private equity. O fundo de private equity eu pego vários investidores, cada um compra cotas daquele fundo,
né, é um fundo de risco pela acepção da palavra. Se você procurar dentro da CVM, né, que é que regula o que é um fundo de private equity, vai falar o fundo de risco máximo. Só que blinda um pouco o investidor, porque não é que nem eu comprar no meu nome, né? Não é que nem o Pedrinho BH. O Pedrinho BH, se amanhã o Cruzeiro quebrar, vai vir alguma coisa para o CPF dele. Tá? Vai vir lá, ele vai ficar sem crédito na praça, vai demorar um pouquinho, vai atrapalhar o CPF dele. No fundo, nada, filho. Pro Textor também, ô Sérgio? John Texon é um misto de tentativa de private equity, só que ele não conseguiu formar os investidores. Então ele é um caso mais complicado de entender. Ele tentou fazer um fundo de private equity, mas os investidores saíram fora. Está acontecendo nesse momento, ele está virando um investidor solo e está criando uma outra empresa no paraíso fiscal. É um negócio louco. É o maluco que tem aí. Então, assim, Fluminense é um fundo de risco. Risco para quem? Para o investidor? Sim. E se tem risco para o investidor, automaticamente tem risco para quem? O objeto do investimento. Quem é o objeto do investimento? Fluminense Futebol Clube. Né? Existe risco. Para vocês terem uma ideia, um bilionário daí, ele investe em 30, 40 fundos de private equity. Tem várias empresas especializadas nisso, inclusive o BTG Pactual é uma empresa que tem muito fundo de private equity, só que não podia fazer porque ela foi contratada para fazer a nossa administração. E às vezes quebra. Às vezes tem bilionários que quebram o próprio Esteves. Se você pegar o Esteves, faça uma pesquisa aí no Google, faça uma pesquisa, tem como pesquisar isso. A quantidade de empresas que o Esteves já quebrou é enorme. Através dos fundos que ele comprou, como cotista, tá? Como cotista. As empresas é bem diferente. As empresas podem quebrar, só que as que dão lucro pagam o risco das que quebraram. Então, ele investe num monte de empresas, em vários segmentos, vai arriscando ali, e o que quebra, ele perde, o que ganha, ele recupera em cima do valor que ele perde. Então, nós somos um investimento de risco no mercado que muita gente inteligente pra caramba defende que não dá lucro. Mas se não dá lucro, por que eles querem investir? Tem duas razões, tá? Tem uma razão que é a maior, que é investir para aquilo começar a melhorar, né? Apresentar resultados melhores, fluxo de pagamentos melhores e aí conseguir vender no mercado as suas cotas para outras pessoas e você atribuir através disso lucro. Esse é o movimento que o Esteves mais fez na vida dele e é o movimento que fez o Esteves virar bilionário. Tá? Esse é o movimento, o mercado sabe, tá? Não estou falando nenhuma novidade. O movimento dele é esse: recuperar empresas e, através da recuperação dessas empresas, como ele tem o capital, tem o dinheiro para injetar, né? Através da recuperação, apresentar números melhores e vender para terceiros majorados. A gente tem mais um risco aí. Quem pode ser o terceiro que vai comprar o Fluminense? Segundo a gestão, esses agora tem o que eles falam, são tricolores, eles falam como que é? Capital, não, eles usaram um nome muito bonito. O negócio dos dividendos emocionais? Dividendos emocionais. Os dividendos emocionais, eles vão virar retornos financeiros para outras pessoas comprarem que não vão ter dividendos emocionais. Ele vai atribuir lucro em cima disso. Outra coisa, que é uma coisa um pouquinho mais difícil da gente falar, a lei da SAF, e agora eu não sei o certo o percentual, talvez o Quintela possa me ajudar nisso, que o Quintela é um cara que lê muito a parada, e eu sou um cara que não sou um cara do direito, então eu não entendo muita formulação de contrato, alguém tem que interpretar para mim, mas a lei da SAF permite um percentual alto de investimento sem você justificar da onde veio aquele dinheiro. Sim. Esse é um outro ponto. Pode-se usar SAFs, né, no Brasil para lavar dinheiro. Entramos aconteceu, em Portugal aconteceu isso. Muito. Aconteceu isso. Itália aconteceu isso. Isso aconteceu com o Clube Belenenses, em Portugal. Sim. Aconteceu também com o Estrela da Amadora. Esses dois clubes, assim, tem até denúncias lá que parece que a máfia usou o clube depois que quebrou, enfim. Isso é a maior vulnerabilidade da nossa lei da SAF é essa. Eu até reconheço que a lei da SAF ela protege muito o clube, no sentido de proteger a história do clube. Se você pegar para a lei da SAF, você vê que ela protege emblema, protege hino, protege localidade,
ela protege patrimônio, ela é mais, assim, conservadora nesse ponto, comparada, por exemplo, com as SAFs, que são SADs de Portugal. Entendeu? Mas esse é o calcanhar de Aquiles que o Sérgio falou. Isso. E esse é o segundo maior tipo de investimento de SAF no mundo que a gente não pode provar. Por exemplo, que é um grande exemplo que falam que era isso, o Chelsea do Abramovich. Né? O Abramovich, a Rússia se abre, as empresas que eram empresas do governo são dadas para especialistas do mercado lá, os caras viram dono, na verdade surgem os magnatas russos, né? Eram os magnatas russos, esses caras têm que justificar o uso de muito dinheiro, né? E usaram muito o futebol para fazer isso. Então, o dinheiro todo que vem daquele lado lá, normalmente é envolvido com isso. Aqui no Brasil isso é difícil, né? Porque são grandes investidores, é a Faria Lima. A gente acabou de ver um escândalo de uma outra área, onde a gente leva o PCC e a Faria Lima num contato, né? Quem está vendo aí noticiário, através dos postos de gasolina lá em São Paulo, chegou um grande escândalo, onde a ligação PCC-Faria Lima é direta, inclusive, não estou falando de ninguém da SAF do Fluminense, até porque não tem ninguém da SAF do Fluminense até agora envolvido nisso, mas estou falando que existe como você chegar no maior grupo, nos maiores investidores brasileiros e no crime se chegarem perto. Existe como ter essa aproximação, não só no Brasil, tá? No mundo todo, tá? No mundo todo. Nos Estados Unidos, né? Qualquer lugar. Ah, aqui é mais frágil. Nem é. Tem lugares mais frágeis do que aqui, tem economias até mais frágeis do que aqui, em termos de lavagem de dinheiro. O Brasil é até um dos exemplos de lei, não de prática, de lavagem de dinheiro no mundo. A lei brasileira é boa de lavagem de dinheiro do mundo, mas na prática não. Então, a gente tem o segundo maior tipo de investidor, que é esse, né? E está muito ligado a fundos, tá? Está muito ligado ao tipo de fundo de investimento. Não me seduz dizer que são bilionários tricolores. Me seduz papel, plano de investimento, quanto dinheiro, em quanto tempo, qual é o dinheiro que é novo. Falar que é 6 bilhões de investimento, o Fluminense tem uma média dos 3 últimos anos, se a gente pegar o análise financeira, somar e dividir por 3, de mais ou menos 620 milhões. Isso dá 10 anos de receita do Fluminense. Se ele falar que esse investimento é em 10 anos, tá ruim. Tá ruim. Não vale a pena. Quanto ele vai ter o retorno? Dinheiro. O próprio dinheiro. E a gente viu isso lá no 777 do Vasco. Uma das denúncias, eu não posso nem afirmar isso está em julgamento, mas uma das denúncias... Cara, desculpe se parece que eu vou ser meio blasé em áreas financeiras de não denunciar. Cara, crimes financeiros, cara, ou denúncia financeira, isso tem órgãos que regulam, e eu trabalho na área financeira, então eu tenho que ter muito cuidado com essas informações. Uma das denúncias do Vasco é o uso do próprio dinheiro do Vasco. Então a gente tem um problema muito grande aí do qual é o interesse desses caras em cima do Fluminense, como vai entrar esse capital, em quanto tempo eles fazem a retirada, né? Será que o Fluminense consegue dar lucro com uma dívida de 900 milhões? Talvez sim, talvez não. Né? Eu não consigo fechar esse número. Tem muita gente muito grande, de análise financeira muito grande, que fala que o futebol não dá lucro, que na verdade o futebol movimenta grande lavagem de dinheiro do mundo, né? E movimenta muito soft power, e de fato ele não dá lucro, apesar de ser um mercado bilionário, trilionário, não sei qual o nome que se dá disso aí, né? É uma tese, tá? É uma tese. Dito isto, eu não acredito... Antes de você concluir, só para ver se eu entendi então. Então, você e o Quintela são contra a SAF por motivos diferentes. Então, você é contra essa SAF e o Quintela também, mas por motivos diferentes. Não, meus motivos estão contidos nos motivos do Quintela, só que nem todos os motivos do Quintela estão contidos no meu. Os meus motivos ele também corrobora. Ele também corrobora, só que ele traz um só outro... que você não tem a questão do 51-49 para a associação. Esse ponto que eu ia chegar. Foi bom, acabou que sem querer você fez uma excelente introdução. Eu não acredito nos 51-49, porque eu não acredito hoje que alguém vai investir e tirar dinheiro do futebol, né? Tirar dinheiro do futebol dando administração para o associativo que deixou essa situação. O Fortaleza, ele criou uma SAF,
mudou lá o estatuto dele e a lei da SAF dele lá, que só permite a venda, se eu não me engano, de 49%, não sei se é 49% ou 40%. O clube tem que ser o maior gestor da SAF do Fortaleza. Sabe o que aconteceu? Nenhum interessado.